Olá, abençoados, a graça e a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Alberto e esse é o canal da Igreja Batista Nova Canaã. Seja muito bem-vindo e que Deus abençoe grandemente sua vida. Esse é mais um dia que nos deu o Senhor. Alegremos-nos e celebremos dele, porque é um presente de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é uma pessoa que tem o costume de reclamar? Você costuma reclamar das coisas? Você já alguma vez reclamou de Deus? Deus não está olhando para você, que não está cuidando de você, você não merecia estar passando por alguma coisa? Muitas pessoas já passaram por isso em algum momento. E eu quero te convidar a olhar e pensar na palavra de Deus junto comigo. Eu vou citar 2 versículos bíblicos aqui e falar um pouco sobre eles. O primeiro é Jeremias 29:11, que o profeta diz para o povo que estava exilado da seguinte forma: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o outro é Romanos 12, versículo 2, onde diz: E não tomem a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 textos bíblicos que ilustram qual é a natureza de Deus. A natureza e as intenções de Deus. Jeremias 29:11 deixa bem claro para nós: Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, são pensamentos de bem e não de mal. Esse é o caráter de Deus. O caráter de Deus, ele deseja que nós sejamos abençoados, que nós tenhamos, um futuro melhor, que o dia do amanhã seja melhor do que o de hoje. E nesse texto fica isso bem explícito: pensamentos de bem e não de mal. Não há como considerarmos que Deus seja alguém que planeja ou queira o mal para qualquer um de nós. Deus não quer isso. O mal sobre nós é uma consequência da nossa desobediência aos seus preceitos. Eu quero te convidar a pensar de uma forma. Você está ouvindo e vendo, talvez seja pai ou mãe, ou filho, né? Então, vamos considerar a seguinte forma: um pai que ama o seu filho, ele certamente vai desejar o bem para o seu filho. E nesse desejo de ver o seu filho bem, que ele seja bem-sucedido, que ele prospere, esse pai vai dar direções a esse filho. Ele vai estimular esse filho a ser uma pessoa boa, a estudar, a trabalhar. São valores, que ele vai passar para esse filho, para que esse filho seja bem-sucedido e para que ele prospere. Deus não é diferente. Ele também nos dá direções, orientações, ele guia a nossa vida. E todas as orientações que o Senhor, Deus, dá para nós são para o nosso bem, para exatamente experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade dele que está descrita por Paulo em Romanos 12, no versículo 2. Então, se nós simplesmente olharmos, em primeiro lugar, para Deus como um bom pai, como alguém que quer o nosso bem, que deseja o melhor para nós, se nós, em primeiro lugar, olharmos dessa forma, que Ele quer o nosso bem, certamente nós vamos dar ouvidos às suas recomendações, aos seus desígnios, à sua vontade, porque a obediência, ela vai gerar a resposta de Deus em nosso favor. Deus, ele não é mau, ele não quer o mal de ninguém, ele não deseja que nenhum de nós venha padecer por qualquer circunstância na vida. Pelo contrário, ele quer nos defender. Mas também ele não pode e não quer tomar o nosso lugar e as nossas decisões.
ele nos dá a liberdade de fazermos essas decisões baseadas no seu amor. Então, quando eu considero que Deus quer o meu mal, ou considero que Deus está me desprezando ou me abandonou, eu estou desconsiderando esse grande amor do Senhor por mim. E quando eu desconsidero esse grande amor de Deus por mim, uma reação natural vai acontecer, que é a minha insubmissão, a minha rebeldia à sua vontade. Esse é o grande mal do homem, a sua rebeldia às leis e à vontade de Deus. Porque o homem passa a pensar que as leis e a vontade de Deus são ordens de um tirano ou de um carrasco, mas não. As leis de Deus, elas são para nosso bem, para nossa bem-aventurança, para que sejamos bem-sucedidos nessa terra. Quando Deus aparece a Josué, e Josué tinha uma grande missão, ele diz para Josué: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E então fará prosperar o teu caminho e te conduzirá prudentemente. Deus estava dando uma direção, uma recomendação a Josué, e era simples: não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Ou seja, guarda a minha lei aqui na tua mente, obedece, medita nela, para que você seja bem-sucedido. A mesma coisa falou o salmista no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujos frutos não caem. Essa é a promessa de Deus e o salmista reconheceu isso. A obediência a Deus gera bênção para nós. E quando Paulo ele fala em Romanos 12:2, ele fala: não se amoldem ao mundo. Por quê? Porque o molde do mundo é a desobediência e a insubmissão à lei de Deus. E Paulo ele diz: não se amoldem a esse comportamento, não tomem esse comportamento, não façam como o mundo. O mundo, no caso, é esse sistema corrompido contra a vontade e a lei de Deus. E ele diz: não tomem essa forma, mas, pelo contrário, transformem-se. Transformem-se, renovando a vossa mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meu convite para você hoje é: se você tem alguma questão com Deus, alguma queixa, se você está olhando a sua vida agora e tem reclamado sobre essas coisas como se fosse uma injustiça para você, comece mudando a sua mente. Uma árvore, ela vai dar o seu fruto conforme a sua natureza. E o convite de Paulo para nós é que mudemos a nossa natureza, mudando a nossa mentalidade. Comece a olhar para Deus não simplesmente como um Senhor, Ele o é, mas Ele nos convida a olharmos para Ele como filhos, olharmos para Ele como Ele sendo o nosso Pai. O nosso olhar para Deus precisa ser de filhos amados. Comece a declarar algo diferente. Comece a declarar: Senhor, apesar das lutas, apesar das dificuldades, eu te amo. Eu sei que o Senhor é um Pai amoroso. Eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. E eu vou viver isso, porque eu vou te obedecer. Vamos orar? Pai querido e amado, perdoa, Senhor, as nossas desobediências, a nossa rebeldia, a nossa insubmissão à tua lei. Por vezes, Senhor, olhamos para ela e achamos que elas são muito difíceis, mas não são. As suas leis, Senhor, são recomendações para nossa bem-aventurança, para nossa felicidade.
Possamos olhar então, Senhor, para a sua vontade e obedecer com alegria, sabendo que a tua vontade sobre nós ela é boa, perfeita e agradável e produzirá os frutos que o Senhor deseja. E os teus pensamentos para nós são pensamentos de bem e não de mal. Faça-nos entender isso. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Faça essa oração quantas vezes for necessário, até que o teu coração reconheça o amor e o favor de Deus na tua vida. Seja abençoado em nome de Jesus.